tô amando essa série. Eu sinto que tá muito mais natural, sabe? Mais diversidade, corpos reais, mas ainda assim, não sei. Sinto que tá faltando alguma coisa. Sim, e isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né, Mavi? Nossa, lá que tem. Pois é, exatamente. Bem-vindos a mais um Arte e Cultura, o programa das artes aqui na TV Uninter. E hoje a gente recebe uma convidada que, sério, talentosíssima, inteligente e CEO. E ela também é muito representativa no nosso cenário, muito importante. Isso mesmo. Dá pra acreditar que uma mulher só faz tudo isso. Pois é. Então se liga, pra após a vinheta a gente começa. Gabi, seja muito bem-vinda. Que prazer te receber aqui. Eu tenho a honra de falar que é minha amiga pessoal. Somos. Obrigado, Gabi, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Ainda mais a correria do dia a dia, se dispor a vir aqui no Arte e Cultura. Pra gente é muito importante estar recebendo você. Obrigada, eu que agradeço o convite, o espaço, tanto para estar aqui quanto para falar de temas tão importantes que precisam ser trazidos à tona. Perfeito. Gabi, você tem uma trajetória na arte, enfim, mas você também começou na publicidade. Conta pra gente como que foi essa transição de publicidade pras artes. Bom, assim, eu acho que não dá para dizer exatamente que foi uma transição, porque de alguma forma as coisas acabaram se conectando organicamente na minha vida, mas também não foi um processo tão confortável, porque o meu primeiro passo para essa transição foi um burnout. Eu trabalhava como autônoma, ainda trabalho como autônoma, mas na publicidade eu passei por esse processo de ter muitos clientes, de conseguir um sucesso muito grande. E quando eu estava lá no auge, eu falei, gente, não tem condição de continuar assim. E precisei ir para a arte como um hobby. Então, quando eu vi, eu estava lá, mas eu não tinha ideia que a arte ia ter a dimensão que ganhou para mim na minha vida, assim. Então... E o que fez você falar ali? Porque já deu pra ver que você encontrou o teatro, assim, como hobby, mas que momento você teve a virada de chave? De pensar, nossa, pode ser mais do que um hobby. Eu não sei dizer exatamente o momento, porque quando eu vi, eu tava. eu relutei muito, assim, até o último momento pra isso ser uma questão profissional, assim. Eu sempre dizia que era um hobby, era um descarrego. Só que quando a gente é mordido pelo bichinho da arte e da cultura, a gente não consegue mais sair. Então, isso foi acontecendo e eu acho que quando eu realmente enxerguei essa possibilidade foi porque nesse burnout, nessa situação ruim que eu tive, eu perdi muito prazer pela escrita, que era uma das coisas que eu mais amava. E no meu processo no teatro, eu reencontrei a escrita, então eu não fiquei só nos palcos, só na arte. E esse reencontro foi muito importante pra mim e eu consegui linkar as duas coisas, né? Virou um hobby monetizado que acabou se tornando uma profissão, assim, hoje o que eu amo fazer. Eu adoro hobbies monetizados. A gente gosta. É importante a gente ter hobbies, mas por que não, se puder monetizar, melhor ainda. Exatamente, é o que eu penso também. E junto com isso também surgiu a página no Teatro Curitiba. Como que foi unir essa paixão pelo teatro com essa ideia de projeto, de levar a informação da agenda cultural da cidade? Como que surgiu no teatro? Então, também foi uma coisa muito orgânica. Eu estava conversando com a Madu, minha sócia, e a gente trouxe muito isso. É uma coisa que acho que muitas pessoas do teatro já falaram, vamos fazer isso? E nunca faziam. Uhum. E a gente falou, cara, vamos fazer. E eu mesma me perguntei assim, eu lembro quando eu era criança, eu amava ir no teatro. E eu fiquei muito tempo distante disso, assim, fazia muitos anos que eu não ia. E eu pensei, por quê? Eu sempre gostei. E eu pensei, eu não faço ideia de onde eu descubro o que está acontecendo na cidade. Porque, assim, eu tenho muito, né, um FOMO, assim, né? Então, se é muita informação, que é o que acontecia em muitas páginas culturais, que falam de teatro, de música, de audiovisual, de tudo junto, eu pensei, a gente precisa de uma coisa só nichada no teatro. Então, a gente teve essa conversa, eu cheguei em casa, falei, vou juntar meus conhecimentos da publicidade com a arte. Peguei o Canva lá, comecei a desenvolver uma logo, fui pro Photoshop, fiz um conceito. A gente conversou e no dia seguinte estava no ar. Eu amo, né? Nada como profissional completa. Tem a ideia, executou no dia seguinte e tá ali, ó, vivíssima. Foi assim mesmo. E é uma loucura, né? Daí você pensar porque, imagina, enquanto espectadora também de um espetáculo, agora você não está só como espectadora, você também está nessa função de assistir aquilo e divulgar. Como que é para você estar nesses dois lugares ao mesmo tempo?
É muito legal porque é onde eu enxergo que realmente fazer teatro, fazer arte, fazer cultura é preciso fazer. A gente não pode simplesmente esperar que as coisas aconteçam, né? Então, eu vendo esse papel, que eu consigo movimentar esse cenário, que eu quero que esteja cada vez mais movimentado, né? A gente no teatro, a gente tem esse mantra, assim, que é tipo, a gente movimenta a arte porque a arte é o que nos move. Até me emociona um pouco, mas porque a gente vê que a gente pode fazer isso, assim, e que se quem tá dentro do teatro não fizer algo para movimentar esse cenário, a gente não vai conseguir trazer as pessoas de fora. Exato. Então eu enxergo essa missão na gente. E acho que é muito importante também, porque a gente tem em Curitiba, eu também sinto isso, que é a gente achar que o teatro acontece só durante o festival, né? Nas 2 semanas a gente já comentou isso em outros programas, e não, o teatro acontece. E é muito engraçado, porque mesmo eu estando no meio, às vezes eu fico, olha só, eles postaram que tem esse espetáculo aqui, vou ir lá e assistir. E eu nem fazia ideia, porque a informação não chega, ou é muita informação chegando ao mesmo tempo, de diversos lugares, então... acaba mexendo, tipo, é show, é cinema, é esportes, é muita coisa. Então, você saber que você tem um perfil onde você pode ir lá e saber só do teatro, é muito importante também, esse movimento, assim. Obrigada, a gente fica muito feliz em saber que é relevante também para quem já trabalha com cultura, né? Sim. Tanto para as pessoas que não fazem ideia do que está acontecendo, quanto para as pessoas que sabem, só não encontram esse nicho. É muito bom saber que está sendo eficaz. E é interessante notar, assim, porque... você veio de um burnout e era de um hobby para você desestressar e conseguir, né, ser o lugar que você alivia. A gente sempre traz isso nos nossos programas também. Na verdade, a gente não traz, os convidados trazem. E vem até nós. E a gente só replica como a arte, ela faz parte, tipo, da essência de quem a pessoa é, e conseguir expressar, e tanto quem está fazendo quanto quem está assistindo, que consegue encontrar essa conexão, sabe, e ter a empatia de se sentir representado e tocado por aquilo. Só que agora é uma profissão. Sim. Você passou pro outro lado da cortina. Sim. Como que foi essa virada do olhar? Você vê de forma diferente agora? Eu vejo como um alerta, um cuidado também, porque eu tendo muito a mergulhar nisso, assim, e não sair mais, né, então eu fico assim, tipo, calma, porque a gente vê as coisas acontecendo, dá vontade de fazer mais, então eu vou com esse alerta, mas ao mesmo tempo, eu acho que faz muito sentido a gente trabalhar com uma coisa que a gente acredita, que a gente ama, né. As pessoas falam que às vezes isso não é possível, e eu acredito muito nisso, tem gente que às vezes tem que trabalhar porque tem que trabalhar, mas a gente consegue entregar muito mais quando a gente tem essa conexão emocional e vê sentido no que a gente faz. Não só pra gente, mas que pode trazer reflexões e coisas importantes para outras pessoas também, né? Eu particularmente tenho essa motivação, mais do que o financeiro, que também é importante. Acho que é fundamental a gente ter isso de enxergar resultado e uma transformação no que a gente está fazendo. Sim. Então, Com certeza. É uma chave que foi muito legal de virar. Bom, e você também escreve, produz conteúdos, né, sobre autoconhecimento, sobre body positive, acho que é assim que se fala. Isso. Como que essas frentes se conectam na tua vida, do seu trabalho, no seu dia a dia? Isso era um dos únicos lugares, quando eu falei que eu perdi, assim, o tesão pela escrita, era um dos únicos lugares que eu ainda conseguia colocar isso, porque eu via como algo muito interno meu, um processo meu, né? Não era buscando um resultado em si, mas era colocar coisas que eu sentia pra fora. Então eu me mantive fazendo isso, e fazendo isso, eu percebi que isso começou a reverberar em outras pessoas. Era tão natural pra mim, eu nunca fiz com essa intenção, mas eu vi que isso ocasionou, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com a arte também. E no decorrer é isso, a gente vai achando maneiras de conectar todas essas coisas. A arte com o body positive, com o autoconhecimento. Então, ver como isso acontece muito naturalmente causou essa transformação toda na minha vida e reuniu todos esses temas. E o que é o body positive? O que consiste para quem não conhece? Ele é basicamente isso de você se sentir bem com o seu corpo e você entender que o seu corpo é uma ferramenta que é você, né? É parte da sua identidade. Então, ele basicamente é isso de você se aceitar e se amar como você é. Entendendo que não é porque muitas pessoas acreditam ainda, né, num corpo padrão, numa beleza padrão. Então, é essa essência de você reconhecer que aquilo não é um problema, que você não precisa se adaptar à sociedade. Em muitos casos,
a sociedade tem que se adaptar a você, os meios, todas as coisas. Então, eu acho que é basicamente isso, assim, é você entender que você faz parte e amar o seu corpo, mesmo que você queira mudar ele, né? Muitas pessoas falam de romantização, né? De obesidade, dessas questões. Mas as pessoas não entendem que mesmo que você queira mudar alguma coisa, você precisa começar se amando. Porque você precisa dar atenção, e você não dá atenção para uma coisa que você não gosta, né? Exato. Então, eu acho que esse é todo esse movimento. Isso é lindo, eu acho que isso conecta muito na questão de você estar conectado consigo mesmo e entender que o belo da vida é a diversidade. Sim, Exato. com certeza. Exato. E cada um é único, não tem como ser todo mundo igual, todo mundo padronizado. Isso faz a individualidade, né? Tá ali na palavra, tipo, indivíduo. Com certeza. Identidade. E agora vamos partir do papo cabeça. Bom, nesse quadro eu bate-bola, jogo rápido, então a gente vai fazer uma pergunta e você responder com a primeira coisa que vier na cabeça. Tá. Tá preparada? Talvez. Vamos descobrir. Um espetáculo que marcou a sua vida. Fantasma de Friedrich. Ai, a gente trouxe o James esses dias aqui, inclusive. Belíssimo, Sim, incrível esse eu espetáculo. sei que é um bate-bola, mas foi através dele, assistindo essa peça, que eu falei, cara, eu quero fazer teatro musical. Eu quero fazer isso que essas pessoas fazem, assim. Então ele foi muito marcante pra mim. Ah, já vou mandar esse trecho pra ele, hein? Vai sair de casa, ficou curioso? Assiste, tá na playlist. Teatro audiovisual. Teatro. O maior aprendizado com o do teatro, com a página. Que a gente precisa tirar nossas ideias do papel. A gente precisa realizar. Uma palavra que define sua trajetória. Libertação. Um sonho que você ainda quer realizar. Ai. Acho que desenvolver o meu próprio musical ou peça de teatro, o meu próprio roteiro. Olha só. Gostei. Estarei lá assistindo. Ai, sou ansiosa. Um papel que você gostaria de atuar. Ai, eu acho que é Tracy de Baltimore. Eu já fiz ela em musical, como o número musical dela, mas é uma personagem com quem eu me identifico muito, assim, então ela é muito marcante pra mim. Se você pudesse tomar um café com qualquer dramaturgo ao redor do mundo, quem seria? Vivo ou morto? Ai, meu Deus. Vai parecer muito puxa-saquismo, mas é um ping-pong. Então eu tenho que falar que eu acho que eu responderia ao Jimes nessa pergunta, assim, por conta do Fantasma, por ser um artista local, né? E hoje em dia eu faço curso com ele também. Então eu já meio que realizo esse sonho. Que ótimo. Mas assim, é a primeira pessoa que me veio na cabeça, assim. Então eu tinha Legal. que trazer, porque eu admiro muito o trabalho dele. E sendo um artista local, isso é muito forte pra mim também. E não é algo vazio, né? O cara é bom. Exatamente, né? Não é só sentimental, tem embasamento. Exatamente. Um legado que gostaria de deixar na arte. Eu acho que essa ideia de que todos pertencem. Que todo mundo pode fazer arte e se a gente se abrir pra isso, ela pode mudar a nossa vida. Que linda. Boa. Esse foi o nosso ping-pong, viu? Você estava preparada. Bom, apesar da gente estar falando cada vez mais sobre diversidade, enfim, sobre essas questões, a gente vê que ainda existem muitas barreiras, né? Quais foram os maiores desafios até agora que você enfrentou? Eu acho a arte, assim, ao mesmo tempo que ela abraça a gente, ela deixa a gente num lugar confortável, no sentido que a gente sente que a gente pode ser qualquer coisa, quando você se vê envolvido pela arte, né? Mas é muito difícil quando você tá nesse movimento, que foi o que aconteceu comigo. Eu senti que na arte eu podia fazer muitos personagens, eu podia ser quem eu quisesse, mas daí no meio desse caminho você se deparar com algumas barreiras foi um choque pra mim. Eu acho que eu vim do teatro musical, né? Então eu acho que no teatro musical ainda existe muita padronização, porque os personagens, quando vem peça da Broadway, essas questões, eles vêm prontos. As pessoas já têm uma referência de quem elas querem ver ali. Isso acaba limitando muito, né? Outra limitação muito grande que eu tenho é a questão de figurino. Em peças independentes, a gente tende a usar muita coisa de acervo, de brechó, e muitas vezes eu não encontro peças para o meu tipo de corpo nesses lugares. Então, às vezes eu tenho que comprar, às vezes as pessoas evitam chamar pessoas com um biotipo diferente porque elas já têm os figurinos, já têm as coisas ali para outros tipos de pessoa, então acaba sendo um impeditivo, né?
E acho que tudo isso faz a gente se questionar em muitos momentos. Tipo, será que isso tá mudando, né? Eu acho que tá, mas existe um processo muito longo ainda. Então, acho que esse desafio é muito constante. Isso como atriz, como uma pessoa que atua na arte mesmo, né? E é muito doida, né? Parece quase que uma controvérsia, porque a arte vem ali como uma ruptura, uma quebra de padrões. E daí, ao invés deles conseguirem manter a essência e inovar, de tipo, beleza, você tem um personagem ali, a gente vai fazer esse espetáculo, mas vamos inovar, vamos pegar aqui a diversidade, vamos colocar corpos diferentes, pessoas diferentes, nacionalidades diferentes, mantém fechado numa caixa. E são personagens, então eles têm, por sua essência Tem criativa, espaço. eles já têm essa liberdade, né? Não é um personagem... Autobiográfico. Autobiográfico que você precisa ter o trejeito, a característica daquela pessoa que você está biografando, né? Tipo, é um personagem, você não tem por que ter essa limitação. Né? E eu acho que eu vou até fazer uma aspas aqui, porque eu falei da biografia, mas a gente está vendo agora no audiovisual várias biografias sendo disruptivas, né? Por exemplo, o Pharrell Williams com Lego, o... Robbie Williams com Macaco. Sim. Mas, assim, eu acho que no teatro ainda existe um pouco mais de resistência quanto a isso. E por ser, né, um público ali, uma coisa mais local, eu vejo muito que muitas produtoras, muitas produções ainda são muito preocupadas com o que o público vai achar e não acreditam nessa inteligência, esse desenvolvimento do público, que o público também vai achar legal se identificar com o que eles veem em cena, né? Então, eles ficam muito preocupados em manter alguns padrões. E também preocupação, né, com o custo, com o que tem disponível, então envolve tudo isso. Isso sem falar das questões físicas e estruturais de espaços, né, que entram em outras funções. Já sofri muito como plateia, em questão de não sentir o espaço adaptado ao meu corpo. Eu nunca tive essa limitação porque eu não trabalho em nenhuma área técnica, mas conversei, conheci muitas pessoas, por exemplo, de iluminação, que não conseguem trabalhos porque as cabines de iluminação são muito estreitas, são muito pequenas, as escadas que dão acesso a esses espaços são limitadas, então tem muitas limitações, tanto emocionais e psicológicas, quanto físicas mesmo, que precisam ser mudadas. E é engraçado isso, porque quando a gente fala também sobre acessibilidade, né, principalmente, e aí a gente traz, por exemplo, conversa com pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Tem ali o cego, o surdo, enfim. Todo mundo que você conversa, eles falam que tem um movimento muito grande de acessibilidade, né? E aí a gente acaba esquecendo de outras acessibilidades que também são importantes. Então a gente fica focado só em né? Por exemplo, foi um grande feito para o festival agora ter a mostra surda, mas não tá, e o restante A diversidade é diversa. Exato. E a gente vai ter que se adaptar a essa diversidade, porque a gente nunca vai conseguir. Quando a gente encaixar uma, vai ver outra falando, opa, mas eu também tenho que estar aqui. Então, assim, é você pensar o tempo inteiro em como você não colocar caixas. Né? Sim. É você deixar a caixa preta gigante para caber tudo e todo mundo. E uma coisa que eu tenho trazido muito é que foi o que eu senti. Eu demorei muito tempo para conseguir falar sobre isso, para trazer esse tema. Porque é uma coisa também que eu tenho batido muito, é que, tipo, toda dor importa. Porque eu acredito que eu, como corpo gordo, muitas vezes, eu via as questões de deficiência sendo levadas em consideração, a questão de minorias, questões históricas, né? E eu me perguntava, assim, será que eu tenho espaço para isso? Porque a sociedade tende muito a tratar o corpo gordo como uma escolha. Eu ouvi isso muitas vezes em que eu questionei isso, né? Seja em passagem de avião, em exame médico, porque tem muitas questões médicas que têm limitações de peso, que as pessoas não fazem ideia. E várias vezes eu já ouvi isso, de que o corpo gordo é uma escolha, então não tenho direito a uma acessibilidade, a sociedade não pode se moldar à minha escolha de ser gorda. E isso é uma crença que fica na gente, então eu demorei muito tempo para eu entender que eu tenho o meu espaço e que eu preciso ter, assim como todas as outras pessoas que não são consideradas nessas questões por não terem uma deficiência, né? Então é importante olhar com esses olhos e que as pessoas se fortaleçam para conseguir falar a respeito de tudo isso. E eu acho que tem um movimento também, infelizmente, na sociedade, que é muito atrelar o biotipo de corpo com a seriedade daquela pessoa, né? Então, é sempre... Uma vez eu vi uma entrevista da Mariana Xavier falando sobre isso, acho que na TV Brasil, algum lugar assim, e ela estava falando sobre
o fato de que muitas vezes na indústria onde ela estava, né, numa das maiores emissoras do país, de virar para ela e falar assim, o gordo é pra ser engraçado. Então, se você não quer fazer comédia, você emagreça. E ela ficou tipo, não é isso, né? Como que você vê esse movimento preconceituoso da sociedade também em relação a isso? É só enxergar o outro lado, o gordo, como uma pessoa engraçada. Sim. É uma coisa que existe muito ainda, assim, né? Porque é isso, saiu do padrão, seja por que for, as pessoas acharem que estão incluindo, fazendo uma coisa de inclusão, simplesmente por colocar ali, muitas vezes acaba caindo nesse papel do cômico, nesse papel do vilão, assim, não que seja, né? Mas é um estereótipo que ainda existe na cabeça das pessoas, então é um movimento que assim, é muito limitante e que também acaba fazendo as pessoas se desacreditarem no seu papel, querer fazer papéis dramáticos, quererem trazer causas relevantes. É uma descrença que existe, na verdade, né? E isso é muito comum, acontece com muita frequência, assim. E é muito interessante ver que você vem ativamente lutando para quebrar essas barreiras, quebrar esse estereótipo. E você faz isso pelas redes sociais, pela internet. Como que você vê o papel das redes sociais, da internet, nessa luta mesmo? Porque é um momento de luta. Eu entendo as pessoas que não trazem isso nas redes sociais, porque muita gente ainda acredita que redes sociais é terra de ninguém, né? Então tem a mania de ir lá e comentar, achar que porque é uma rede onde pode se falar o que as pessoas bem entendem, pode ir lá e ofender, pode ir lá e dar sua opinião em lugares que não é uma opinião, na verdade, é uma ofensa mesmo, né? É um crime. É um crime. Cybercrimes estão aí. Estão aí. Então, é um lugar delicado, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo, as pessoas que se fortalecem, é importante entender o lado positivo disso tudo, né? Ela tem outro lado negativo também, que é a comparação, é você se bitolar de informações erradas, um over de informação que pode te colocar num lugar de se sentir inferior, de achar que você não tem oportunidades, isso te congelar. Mas ao mesmo tempo, nas redes sociais, ela pode ter um alcance muito grande, assim. Então, a gente precisa aproveitar disso, porque a gente pode atingir lugares que a gente não faz ideia através das redes sociais. E eu acho que isso é uma potência, ela pode dar muita força para pessoas que você nunca atingiria através de outros meios. E, Gabi, você sofreu essa questão de agressão? Você compartilhando, se colocando vulnerável, porque eu acho que quando você faz um relato teu, eu lembro que eu me senti tocada. Eu não sofro essa dor, mas eu me senti tocada, assim. E pra mim é um absurdo, até às vezes tenho dificuldade de compreender alguém que vê uma pessoa se colocando em vulnerabilidade ali, tipo, eu estou expondo a minha dor pra que as pessoas se conectem, pra ver que não estão sozinhas, pra gente buscar uma melhora contínua e acontecer essa questão, né, de agressão, assim, você, sim, já houve a questão de agressão ou você vê que o positivo é muito maior? Eu não tenho dúvidas que o positivo é muito maior, mas nisso tudo eu acredito que eu me encorajei a fazer isso quando eu estava num papel de autoconhecimento, de lugar já muito fortalecido. Porque, por mais que o positivo seja maior, às vezes precisa de um negativo para você sentir que não está funcionando. E quando eu tentava fazer isso antes de eu enxergar essa força que eu tinha, acontecia muito, assim. O fator romantização da obesidade é um que eu escutei muito. Eu comecei a fazer muito ensaio fotográfico, essas questões para trazer, né? Até eu me enxergar de outra forma, porque bem isso pelos contexto social, muitas vezes eu me enxergava como me sentia culpada pelo meu corpo, me sentia diferente e achava isso uma coisa negativa. E comecei a fazer esse trabalho e sempre vinha uma pessoa falando, mas você tá achando isso bonito, você tá mostrando? Nossa. Isso é romantização da obesidade, a obesidade é uma doença, de trazer muito esse lado das limitações. Então, se isso me cai em um momento que eu tô fragilizada, isso tem tanta importância, bate com tanta força quanto as questões positivas, né? Então, exige um trabalho de você se conhecer, você entender o seu lugar. E hoje em dia é impressionante, assim, eu recebi, depois das últimas, eu escrevi uma coluna para o Folhetim Cultural recentemente sobre o corpo gordo no teatro e teve uma proporção, assim, inacreditável para mim. Eu sabia que tinha muita força, mas atingiu. Eu me emociono porque eu vi muitas pessoas que eu não fazia ideia que compartilhando. Recebi muita mensagem de pessoas que se identificavam e isso é muito forte pra mim. Ver que eu não tô falando só por mim, tô falando por um grupo, tô falando por pessoas.
E acaba caindo não só em lugares, não só do corpo gordo, né? Porque existem inúmeras outras questões que não são levadas em consideração, que enxergam seu lugar de fala através do que a gente diz. Então, isso tem sido transformador, assim. Sim. E quem fala, desculpa, mas quem fala, tipo, você acha que tá bonito, não vontade de responder, sim, você tá vendo a foto? Sim, belíssima! E você traz também um pouco disso, eu queria que você contasse mais especificamente, porque às vezes tem muito disso, né, de que tá tão enraizado na nossa cultura que você passa pela situação e você nem se toca que você passou pela situação. Eu acho que acontece isso, né, você vai saber me dizer melhor, mas qual foi, se você sentiu à vontade, qual foi a situação que fez essa virada que você falou, cara, isso aqui não tá certo, não é isso que era pra estar acontecendo aqui nesse espaço? Qual foi? Eu acho que foi, sem dúvidas, na verdade, foi a questão do assento, né, porque eu, com o trabalho no teatro e com essa questão cultural de querer que todo mundo esteja no teatro, muitas vezes me perguntei cadê toda essa gente, né? E quando eu tava ali, assim, pelo meu trabalho ou pelo meu grande amor pela arte, eu fui sentar na cadeira e eu falei, gente, se eu sair desse lugar do bonito, da arte, isso não tá certo. Porque eu levantava, várias vezes eu tava ali na peça, eu não conseguia nem prestar atenção, que foi a virada de chave pra mim. Foi uma peça que eu fui pra escrever uma crítica sobre, inclusive, e quando eu fui levantar, eu fiquei presa na cadeira, e doía muito, assim, amortece, eu tenho que assistir, eu comecei a ter muita dor no quadril, porque eu tenho que sentar de lado, porque não cabe o quadril no assento da cadeira. Então eu tava ali nisso e eu falei assim, gente, se eu não amasse muito a arte, eu não me submetia a isso, e isso não tá certo. E no decorrer eu descobri, inclusive, que tem vários lugares que tem o assento para pessoa gorda, tem assentos maiores, mas isso não é comunicado, as pessoas não sabem lidar com isso. Muitas vezes colocam como assento para pessoa gorda uma banqueta lá no final, tipo, em lugares que não dá para você enxergar a peça. E eu comecei a perceber isso, eu falei, se eu não amasse tanto a arte, eu não estivesse nesse lugar, eu jamais estaria aqui, passaria por isso. E também tem aquela questão que você falou das pessoas não saberem, porque quando você abre para comprar o ingresso para um site, tipo, você tem um mapa, mas todos os desenhos é iguais, então você também não consegue identificar onde é que tá esse assento, porque eu posso... E aí você compra o ingresso marcado, com assento marcado, você chega na hora e você simplesmente não sabe nem que aquele assento tá disponível, né? Com certeza. Então é uma questão muito de comunicação também. Sim, e bem isso, das pessoas saberem lidar, assim, porque daí quando eu comecei esse movimento, às vezes eu chegava e perguntava, tem assento pra pessoa gorda? Às vezes tem, e a pessoa que tava ali pra receber olhava pra mim com uma cara de tipo, que assento pra pessoa gorda? O que você tá falando? Deus. Tipo, pra quê? Como assim? Tipo, sabe? Então, assim, é uma questão estrutural mesmo, e é um ecossistema. Não é somente ir lá e trocar cadeira, ou ir lá e colocar uma banqueta lá no final. Precisa que as pessoas entendam a importância disso, e precisa oferecer condições humanas da pessoa estar ali, da pessoa entender que ela pertence a esse espaço. Tanto que o ideal não é que pareça um espaço adaptado para ela, pareça que é o espaço e ela cabe ali. Sim. Então... E nesse movimento, desde que você começou isso publicamente, você teve teatros, produtoras, enfim, que te procuraram, foram falar, olha, a gente realmente identificou que falta isso aqui, vamos conversar para ver como a gente pode fazer? Sim, o Teatro Regina Vogue me veio falar comigo recentemente que eles fizeram uma reforma. Eu não fui lá para conferir depois disso ainda, né, porque estão nessa correria aí do festival e tudo mais. Mas eles vieram falar que já fizeram adaptações e que estão nesse trabalho, nessa movimentação. Próprios representantes do festival vieram conversar comigo, entendendo essa importância. Até comentaram sobre trazer essa temática mais relevante agora, não dá mais tempo, assim, mas em edições futuras. Então, percebi essa abertura, né? A Síncope, que é onde eu faço teatro, veio conversar comigo sobre o que pode ser feito para entender isso. Inclusive, me coloco à disposição em qualquer lugar, qualquer espaço cultural que queira falar sobre isso, entender o que pode ser feito, me coloco à disposição de estar lá para entender esse ecossistema. E, enfim, assim, várias pessoas, inclusive, que passam por isso, a questão das pessoas técnicas, da equipe técnica, né, vieram me procurar contando desse relato sobre iluminação, que é uma coisa que eu não fazia ideia. Então tem movimentado muita gente e acredito que muita gente ainda vai chegar. Nossa, eu acho isso incrível, porque é a partir do estudo, a partir da análise de como que a gente pode transformar isso em algo melhor e acessível, igual você falou, que seja natural, que as mudanças partem, né? A gente na equipe, a gente tem a honra de trabalhar com uma mestranda que
o projeto dela é justamente sobre os corpos gordos e, tipo, cara, isso não é um insulto, não é nada, é tipo, é uma peculiaridade de alguém. E ela trabalha ali voltado pra comunicação e você, tipo, na cultura, indo muito pra uma parte estrutural. Então, é sensacional. É que bom que isso tem mudado, né? Essa realidade tem mudado, porque é isso, a gente não pode ficar preso nem ao tradicional, a gente não pode ser conservador, né? A gente não pode conservar nada, que nós não somos pepino pra estar conservando o negócio, então assim... é absurdo a ideia. E até pepino em conserva, tempo demais na conserva estraga. É verdade. Ou seja, já fica uma reflexão aí sobre a questão de conservadorismo, hein, galera? Exato, importantíssimo. A gente precisa ter essa ideia de... A gente precisa atender muito, a gente precisa mudar o que está acontecendo, né? E aí a gente entra numa questão que a gente já trouxe aqui em outros momentos, a gente trouxe também no Pajubá, que é um programa voltado para a comunidade LGBT, onde a gente fala, cara, às vezes as pessoas viram hoje em dia e falam, ai, porque agora tá tudo chato, não pode fazer piada com nada. Não, cara, a gente está entendendo agora os lugares que a gente ocupa e a gente está falando, isso aqui é preconceito, isso aqui não dá. Sim. Sabe, isso aqui, você não tem intimidade para fazer essa piada comigo, e mesmo que tivesse, tem limites, tem assuntos que você não se fala, que você... Isso é muito difícil de você conseguir colocar na cabeça das pessoas isso, né? Como que você vê esse movimento da própria comunidade também em torno, assim, desse abraço? Você comentou que tem recebido muito apoio, muito abraço, mas e de pessoas que sempre, tipo, estiveram com você todo esse tempo? Como que elas reagiram a partir do momento que você falou, cara, eu sou gorda e eu preciso Isso não é ofensa. E isso não é ofensa. Como que vem esse apoio? É engraçado, assim, porque... primeiro que em muitos lugares ainda tem aquilo de falar que tem que emagrecer e tal e colocar como preocupação, né? Então ainda tem muito esse lugar. E outra questão também que eu passei por muito tempo, eu tenho biotipos específicos, né? A pessoa às vezes pensa na pessoa gorda e pensa numa pessoa específica. E eu, por muito tempo, porque eu tenho quadril muito largo, estrutura grande, e eu cresci muito ouvindo, tipo, quando eu falava, de ser gorda, a pessoa falava assim, não, você não é gorda, sabe? Eu cresci ouvindo isso, então eu mesma me perguntava, então eu tô onde? Porque eu não sou uma pessoa gorda, mas eu não me encaixo nos padrões, eu não caibo em alguns lugares, o que eu sou, então? E eu tô aonde, né? Então, assim, eu vejo que... Tem uns que não são por maldade, mas é isso, é trazer essa reflexão, porque às vezes não precisa ser por maldade, mas é. Machuca, da mesma forma. Então, e coloca a gente num lugar de entender isso, de tipo, eu sou gorda, isso não é um xingamento, não é uma ofensa, isso é uma condição, e eu tenho meu lugar. E não tenho nenhum problema em ser gorda, né? Então, assim, mas eu mesma, por muitos momentos, eu me perguntava assim, é errado eu falar? As pessoas às vezes se perguntam, assim, né? Falar gordo, porque... não percebem que tá na intenção, né? Óbvio que você chegar pra uma pessoa e falar assim, sua gorda, é uma ofensa, sim. assim, como se você chegar e falar loira, tipo, sabe? É na conotação, no jeito que você fala. Sim. Então, uma simples característica, se você põe uma conotação de ofensa, é uma ofensa. Sim. Então, não é a palavra, não é a posição, é a intenção que você coloca. É o tal do... Tinha que ser loira. Isso. Tinha que ser mulher. Exatamente. Falar o viado, né? Tipo, o viado não é ofensa, mas se você usa isso como arma, né? Isso se torna ofensivo. Com certeza. Nossa, é incrível também parar pra pensar o quanto... Assim, incrível no sentido ruim, claro, mas eu digo, tipo... Chocante. É chocante, que, cara, às vezes a gente tá no dia a dia, a gente não para pra pensar. E daí, você trazendo isso agora, eu fiquei pensando, cara... Aí a gente para pra pensar, por exemplo, na sociedade que pega ônibus, que pega, sei lá, Inter 2 lotados de manhã, e aí você não tem certas acessibilidades, você não tem... e aí as pessoas te olham torto, porque, tipo assim, nossa, olha pra ela, sabe? Tipo, cara, e é muito velado também, né? Tem um preconceito muito velado, né? Não só um preconceito direto, como você mencionou, da pessoa virar pra você, ou de você escancarar quando você chega num lugar e não tem acesso pra você, mas também tem um preconceito velado. Você já identificou isso, já passou por essas situações? Como que foi pra você esse preconceito velado? Porque, não sei você, mas pra mim, enquanto pessoa LGBT, o preconceito velado eu acho que eu sinto mais dor ainda, porque daí você fica, cara, mas... Será? Será que é isso? Mas será que eu não tô levando pro lado ruim? E daí é muito mais difícil de você identificar e lidar. Eu acho que um dos momentos... Eu acho que é muito presente na sociedade, mas é muito louco pensar
que um dos lugares que eu mais sinto isso é em questão de saúde. Tipo, em médico, em exames. Inclusive, foi uma coisa que, nesse momento, me trouxe reflexão, assim, que eu nunca tinha me dado conta, assim. Mas, por exemplo, muitas vezes eu cresci ouvindo isso, né? Ah, tem que ver problemas de saúde, porque é uma doença, então tem que ver a saúde. E o próprio sistema de saúde, ele tem muitas limitações. Ano passado, eu torci meu pé, tive uma lesão no tornozelo e precisava fazer ressonância magnética. Eu demorei muito tempo para conseguir marcar, porque no lugar que eu sempre fazia exame, a limitação de ressonância magnética é 110 quilos. Então, eu não podia fazer exame, eu não tinha acesso a questões de saúde. Eu já tive, e conheço muita gente, inclusive tem uma influenciadora, eu não lembro o nome dela, mas uma mulher que morreu um tempo atrás, e ela era obesa, e ela foi em muitos médicos e falavam pra ela, que era questão que tinha que emagrecer pra parar de ter esse problema, e ela tinha doenças que nunca foram investigadas, porque é muito normal eu chegar num médico e falar pra mim, não, você tem dor no corpo porque tem que emagrecer. Meu Deus. Então, assim, é um dos lugares que eu mais vejo esse preconceito velado que você diz, que eles agem como se fosse natural, assim, não falam nada ofensivo diretamente, mas fazem você se questionar, assim, de tipo, o que eu faço agora, né? Sim. Viagem de avião também, né? O padrão de uma cadeira de avião é de 40 a 48 centímetros. Isso é muito pouco. Você pega uma régua, é meia régua mais no máximo. Sim. E assim, não precisa, pessoas altas sofrem em avião. Não precisa necessariamente ser o gordo. É isso que eu digo, né? Qualquer coisa que fuja do mínimo padrão não tem acesso a isso. Isso é um absurdo. Né? Então isso existe muito. Em 2025, no século XXI, não dá mais pra gente ficar alimentando isso, gente. Hoje ainda eu vi um depoimento de uma pessoa na internet falando que ele era uma pessoa gorda e ele estava andando no ônibus e uma mulher esbarrou, assim, nele e limpou o braço, sabe? Meu Deus! Então, assim, questões... É inacreditável, assim, e é coisas que mesmo a gente não faz ideia se a gente não vê alguém falando. E às vezes as pessoas desacreditam, assim, né? Sim, então, total. É muito complicado. Bom, e falando em ocupar espaços, a gente vai pra nossa agenda cultural, que é pra você ocupar esses espaços também. É isso. Acontece em Curitiba até o dia 6 de abril o Festival de Curitiba, o maior festival de teatro da América Latina. São mais de 300 espetáculos espalhados em mais de 70 espaços pela cidade, com atrações pagas e gratuitos. O evento reúne dança, teatro, gastronomia, circo e muito mais. Todas as informações no site oficial do evento. Já em São Paulo, o espetáculo Tom Jobim, o musical, estreou no dia 20 de março e segue em cartaz até o dia 15 de junho no Teatro Vila Lobos, com sessões de quinta a domingo em diversos horários e ingressos a partir de R$ 21,00. Mais informações no site Simpla. Em Recife, o cantor Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, faz sua primeira apresentação solo na capital, no dia 28 de março, no Afterpub. Ingressos a partir de R$ 75,00 no Simpla. Em Belo Horizonte, CPM 22 sobe ao palco do Mr. Rock em Belo Horizonte para um show incrível. Ingressos a partir de R$ 90,00 no Simpla. Bom, falando sobre essa questão da representatividade e das mudanças que a gente precisa, quais seriam os primeiros caminhos que você vê que a gente precisa ter para que haja essa mudança efetivamente na prática e que ela não fique só no discurso? Acho que um dos primeiros passos é o que vocês estão fazendo aqui, né? De abrir espaço para se falar sobre isso, porque isso já vai levar muita consciência da necessidade, da certa urgência que existe nessas questões, né? Não é, a qualquer hora eu faço, então abrir esses espaços de fala, mesmo em qualquer evento, em companhias, em espaços, entender essa necessidade e a partir daí acho que entender essa questão estrutural, tanto em mexer em espaços que são inacessíveis, quanto num treinamento, numa consciência de equipe, de atendimento, das companhias, dos espaços culturais, das próprias pessoas, de entenderem que isso precisa ser feito. Então eu acho que essa consciência estrutural, vindo de coisas fáceis e simples, que é abrir o espaço para se falar sobre, quanto a questões estruturais, de começar a entender como isso pode ser feito e
como isso precisa ser feito. Bora agir, galera. E voltado para as produções culturais, como que você acha que seria possível encaixar mais oportunidades para todos? Eu acho que muitos lugares já estão trazendo essa questão de pluralidade, de diversidade. Então, realmente, entender quais são as muitas pluralidades e diversidades que existem, né? Falando isso que eu trago sempre, é a questão do corpo, incluir o corpo gordo nessas questões, mas entender que também não é só o corpo gordo e não é só o que se fala. Então, levar em conta todas as dores. Tipo, eu acho que essa questão do toda dor importa é o que as pessoas precisam entender, de que tudo é relevante. E de uma forma sensata também, Exato. no sentido de ser real. Você tá incluindo aquilo não para preencher uma cota, que daí você assiste e você fica tipo, Exato. que é isso? Sim. O que tá rolando ali? Ou só pra fazer o que a gente chama muito nas gays, é o pink money, né? Tipo assim, é só porque tá em alta agora, vai trazer público, então vamos colocar que vai ser legal, né? Eu até poderia responder, né, quando você pergunta isso, falar, tipo, não, abrir vagas destinadas a... Mas isso é muito perigoso, porque é exatamente isso. Às vezes vai abrir vagas pro gordo continuar fazendo só os papéis cômicos. Exato. Ou pra ser alvo de piada, é perigosíssimo isso. Então eu acho que é mais uma criação de consciência e de abrir espaço isso para essa pluralidade com sentido, com um embasamento, né? Sim. Você vê que no futuro a gente vai ter uma diferença comparado com hoje? Você acredita nessa mudança? Acredito muito, porque realmente eu já noto esse movimento, assim, e eu acho que cada vez mais, e no que depender de mim, e eu vejo que de vocês e desses espaços, cada vez mais vai ter essa abertura. Então, não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. A gente só não pode desistir, às vezes dá vontade. A gente não pode. Exatamente. Tá cansado. Sim, às vezes você fica, lá vai a gente de novo explicar o beabá pro bonito. Exato. Mas tem que fazer esse trabalho. Teve um convidado que trouxe, eu achei sensacional, que ele falou, cara, a gente tá ali numa posição de militância, mas a gente cansa também. Você tá achando chato, a gente também tá achando chato, tem que falar de novo. Exato. Porque é Tem isso, que a gente ensinar, né? às vezes precisa falar sobre coisas grandes e é que nem você comentou, às vezes é o beabá, é coisas básicas que você vê de fora e você se pergunta, cara, como que não enxerga que isso tá errado? Tipo assim, às vezes as pessoas não estão abertas a ouvir, esse é o problema de muitas pessoas e é algo que a gente não consegue corrigir, então... É difícil, mas a gente não vai desistir. E é louco porque às vezes a pessoa sabe que tá errado, mas ela não se importa com aquilo, porque não é uma dor dela, né? E aí ela tem a arrogância, que eu vou usar esse termo que pra mim é arrogância, você achar que aquela dor não é importante. Totalmente. É o rei na barriga, né, gente? Como minha avó diria, rei na barriga. Sim. Em Curitiba, como que você vê como que tá o cenário aqui? Você vê que tá aberto, que tá tendo mudança, porque, né, começa às vezes de um ponto e vai crescendo, e às vezes a gente fala tanto de fora, mas aqui, né, a cidade que você vive, você tá eu sentindo acho que essa sim, mudança? eu vejo o próprio Festival de Curitiba como uma potência grande, olhando para essas questões todas, assim, cada vez mais. Eu acho que é uma ponte, querendo ou não, é isso, o teatro e essas mudanças acontecem o tempo todo, mas é um grande evento que atrai muita gente, então eu acho isso muito importante, eu acho que eles se importam com isso, e isso é muito relevante, né, porque eles são referência. Companhias daqui também, a Súbita, que eu admiro muito o trabalho delas, inclusive eles estão agora com um laboratório aberto sobre pluralidade, sobre trazer essas questões nas peças deles, normalmente realmente tem uma diversidade no sentido de que todo mundo faz a mesma coisa, não existe, né, um lugar feito para a pessoa ocupar, é um lugar que existe, todo mundo ocupa. Então, eu acho que o cenário daqui tem tudo para crescer cada vez mais, assim. Legal. E agora a gente vai dar uma quebrada nesse clima de discussão, mas pra gente falar sobre experiências de teatro também. E a gente vai pro nosso quadro Backstage. Fico tão... Esses quadros lá, vem. Eu amo! Talvez eu comece o programa pensando, quando vai chegar backstage. Ai, meu Deus do céu. Gabi, agora é horário de você contar uma fofoca, aquela suculenta, assim, sabe? Aquela que você fica, tipo, coçando pra contar pra alguém depois que acontece. Que faz no programa. Em alguma produção, você tem uma fofoquinha de produção? De bastidores ali. Ai, gente. Fofoquinha sempre tem, né? Mas fofoquinha, assim...
pra falar, todo Muito mundo. bom, porque todos os convidados falam isso. O que será que eu posso falar? Nossa senhora, A cabeça tá calculando agora. Cabelo, tem que dar uma respirada. Bom, mas vamos lá. Assim, eu acho que do teatro, assim, não tem uma grande fofoca, mas eu acho que essa é muito relevante trazer porque é associada ao tema. Mas, e é assim, não vou citar diretamente nomes, Claro. assim, mas em trabalho audiovisual, eu passei por uma situação, assim, que foi, pra mim, um grande babado, até porque me trouxe um reconhecimento para as pessoas ali, não tão positivo assim, é uma fofoca que me envolve. Vou escolher logo uma que me envolve. Pois é, né? Pra ficar registrado isso. Mas eu sou modelo também, então eu fazia trabalhos agenciada. E um dos maiores trabalhos que eu fiz, e fiquei super empolgada, foi para participar de uma vinheta de uma emissora a nível nacional, assim. Então eu falei, gente, que legal que eles estão olhando para corpos gordos e querendo fazer essa inclusão, né, no meio das modelos, eles chamam das modelos plus size, né. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, gente, que legal, né, inclusão, meu momento, nível nacional, pensando no corpo gordo e tal. Aí fui pra gravar, passei no casting, fui pra gravar, cachei, que legal pra mostrar o meu trabalho. Só que a gente não tem acesso ao roteiro. E sabia que era isso, cheguei lá, basicamente, resumão da ópera. A minha cena era final, fiquei lá o dia inteiro, mas tudo bem, isso acontece, isso não tem como controlar. Mas cheguei lá e a minha cena basicamente era uma cena de Natal, que tava a família inteira resumida, e é meio que isso que você falou. Quiseram botar o gordo lá, e era uma cena que eu tinha que ficar no quarto, desacreditada, me olhando no espelho chateada, porque eu não queria descer, porque eu não tava confortável, não tava ficando bonita. Aí chegava, não bastava ser só do corpo gordo, chegava um homem, que me chegava, me dava um beijo, meu namorado, e eu me sentia confiante. Ai, que lindo! Erraram. Erraram rude. E eu falei, gente... Rude. E eu falei, gente, eu não vou gravar isso. Foi uma das primeiras vezes que eu me posicionei. Eu cheguei lá e falei, gente, não vou gravar isso. E a diretora, era uma diretora que era responsável pela emissora, uma pessoa grande, ela não ficava ali no set. Ficava lá na outra casa, era em região metropolitana a gravação, então era aquelas fazendas, aquelas casas lindas, a gente tava num lugar e ela tava lá na outra casa, né? E daí eu falei, gente, eu não vou gravar. Eles falaram, não, mas você tem que gravar. O pessoal da agência desesperado, né? Eu falei, eu expliquei pra eles, tentei explicar o beabá, né? Básico. Gente, não se põe uma pessoa querendo fazer inclusão numa situação dessa. Não vou fazer isso. Tanto por ser pela imagem do gordo, desacreditando nele mesmo, quanto por chegar um homem e me dizer que eu sou capaz. Aí acabou pra mim, não vou fazer. Tipo assim, né? Peraí, me dá o roteiro que eu reescrevo pra vocês. Estão precisando de ajuda. Aí eles falaram, não, mas a gente tem que ver isso com a X pessoa lá, que é a responsável. E falei, então chama ela aqui que eu falo com ela. Pois bote ela. Pois traga ela aqui. E lá levaram, atrasou tudo as filmagens, metade das pessoas me amando, porque eu tava sendo eles me chamavam de... Eu virei a gorda empoderada do local, eles me chamavam assim, virou meu nome lá na ocasião. E foi um caos, atrasou tudo, metade me amava, metade me odiava. O pessoal da agência, umas pessoas entenderam, outras pessoas falaram, nunca mais a gente chama essa louca pra fazer trabalho. Inclusive foi meu último trabalho em agência, eu falei, não quero mais. Hoje em dia eu trabalho como modelo, como autônoma, vendo o roteiro antes, o que você quer que eu faça. Exato. Então, assim, eu acho que esse foi um dos grandes babados, assim, que eu vivi em bastidor. E o que ela falou quando ela chegou? Eu fiquei curiosa. Ela chegou, adaptou, eu não ia gravar. Ainda não ficou 100%, mas daí eu falei, tipo, tá, se fizer, a gente ficou lá na negociação e virou isso, tipo, eu ainda tava lá, mas eu mesma me sentia confiante, aí chegava o meu namorado e eu não ia pra sala depois, eu falei, eu tava triste por qualquer motivo, mas eu não vou querer mostrar a minha imagem porque alguém me disse que a minha imagem era bonita, e eu tenho que acreditar nisso, me senti bem comigo, então eles cortaram, algumas fizeram uns cortes, ficou ok, ainda não ficou 100%, mas não ficou tão pejorativo e absurdo que E você trouxe também uma questão, apesar da gente adorar fofoca, enfim, mas trouxe uma reflexão também agora, que a gente nem colocou no roteiro, que é também sobre a questão dos corpos gordos de mulheres também, né? Tem uma questão muito machista em cima também. Como que é pra você esse lugar e essa luta também?
É fato isso, né? Que essa cobrança, ela acontece com homens também. Não dá pra gente dizer que é só uma questão de mulher, mas a mulher sente muito mais. Até porque a mulher tem muitas questões que passam por mais transformação de corpo, né? A mulher quando engravida, por exemplo, é uma mudança corporal muito grande, existe um envolvimento maior. A mulher ainda é muito vista, tipo, isso é outra questão, né? Que precisa, é o papo pra outro. É muito objetificada, ela é resumida a imagem dela em muitos casos. Então, né, nesse caso, mas em tantos outros, esse absurdo de precisar de uma imagem do masculino, isso vai contra todas as instâncias possíveis, né, tanto de um estereótipo de relacionamento, tanto de um estereótipo da necessidade da personalidade masculina para te engrandecer. Então, assim, todas as instâncias. Eu daria uma dica, Isso. assim, sabe? Se a pessoa tá precisando da validação masculina, procura a validação do seu terapeuta. Terapia. Começa por aí. Porque daí você vai conseguir começar a se olhar, daí vai começar a ver que, na verdade, não tá no outro, a validação. Com certeza, isso é fato, né? Isso a gente sabe, mas precisa de uma maturidade que muitas pessoas não têm. De enxergar que o que você enxerga de problema no outro, na verdade, é uma questão que você precisa resolver com você mesmo. E eu acho que esse movimento da gente entender também que a gente não se comenta sobre o outro, né? Sim. O outro não é... Eu não tenho liberdade... O pessoal fala muito hoje em dia sobre liberdade de expressão, mas eu acho que a liberdade ela vai até onde começa do outro. Com certeza. Então, Sem dúvida. Gente, não tem por que você virar e falar, nossa, você tá vendo como que aquela pessoa é desse jeito? Gente, deixa a pessoa, qual que é o problema? Se ela tá vestindo do jeito que ela quer, se ela tá bem com aquilo, ninguém sai de casa parando pra se olhar no espelho e falando, cara, não, você vai lá e troca, você vai lá... É isso, então se a pessoa saiu de casa, ela tá se sentindo bem daquele jeito, tu deixa a pessoa sair do jeito que ela é, né? A gente não tem que estar falando se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, se a pessoa tá doente, se ela não tá doente, se ela tá, né? É isso, Sim. assim, eu acho que é esse um dos papéis, assim, da gente que não sofre com essas dores, é entender que a gente não tem que estar comentando nem avaliando O corpo dos ninguém, outros nem não é... e nem a aparência de ninguém, né? Não, Tipo, com certeza. A própria, eu vi esses tempos na internet, a Bruna Marquezine passou por muitos ataques, assim, pela imagem dela. E, inclusive, um repórter infeliz, quando foi falar com ela, trouxe essa questão, tipo, num momento em que ela estava numa situação que não tinha nada a ver com isso, e trouxe essa questão. E até foi um dos meus primeiros comentários sobre o assunto que meio que viralizou, assim, todo mundo curtiu o meu comentário, porque as pessoas estavam comentando, e ela falava assim, eu não vou levar em consideração nenhuma opinião de pessoas que não sejam o meu médico. E daí eu comentei na personagem, eu falei assim, dependendo do médico, nem dele. Porque eu me coloquei nesse lugar, né? Porque muitas vezes vem dali de um lugar que a gente acha que é uma personalidade de confiança, comentários que não têm que ser feitos, principalmente de um médico que você nem perguntou. Exato. Que é isso, se não é o meu médico, fica quieto, não quero saber o que você pensa sobre o meu Sim. corpo, sobre a minha aparência, né? Então... E nesse lugar da medicina também, você falou sobre a questão das transformações de corpo que a mulher sofre, na questão da gravidez? Não, da... Ih, fugiu. Ginecologia? Isso. Tudo bem, gente, ele é um homem. Travei a língua, perdão. Você também já passou por algum tipo de situação que você falou, cara, isso aqui não tá certo, porque às vezes o preconceito também vai vir de mulheres pra mulheres, né? Então, Sim. como que... Enfim, comente sobre isso. Eu acho que existe muito. Eu acho que isso não é... Óbvio, acontece mais com homens, né? Tipo, mas acontece com mulher também. E isso é uma coisa gravíssima, né? A gente vê mulheres atacando outras mulheres também. É outra coisa que foge do compreensível e aceitável. Mas de muita mulher também. De, por exemplo, de fazer qualquer exame e... não precisa olhar isso. Porque isso claramente é uma questão... Porque você é gorda. Nossa. Então, assim, isso acontece com homem, com mulher. Já tive experiências diversas... E de muitas mulheres acharem, isso acontece também, de acharem que a tua história é a história dela. Então, se ela passou por um processo, eu emagreci e eu mudei de vida, achar que pra você é do mesmo jeito, né? As pessoas tendem a acreditar na fórmula, na receita de bolo. E que não existe. Tipo, pode ser que você tenha feito algo incrível pra você e que funcionou. Pra outra pessoa pode não funcionar, cada um tem a sua própria história também. Exato. Então, qualquer lugar que coloque a pessoa nesse que eu entendo, eu sempre brinco, às vezes as pessoas falam, né? Eu entendo o que você tá passando. Você pode entender o quanto é difícil, mas você nunca vai entender o que a outra pessoa tá passando. Exato. Porque só ela sabe. Sim, exato. E dentro da própria luta de massas de forma geral, por exemplo, a minha luta como gay é completamente diferente da tua, outra, porque as minhas dores são completamente diferentes da sua. Então, assim, a gente vai entender o debate, entender a importância dele, mas a gente não vai, eu não posso falar que eu sei o que você passa, porque não é. Não sabe. Né? Então, esses lugares, assim, essas discussões, elas são muito profundas e eu acho que
vem um papel da arte justamente disso, de trazer essas discussões, de fazer com que as pessoas pensem e reflitam sobre as próprias atitudes também, né? Sim. Acho que qual seria para você o melhor meio de falar, cara, isso aqui é muito assertivo? Claro, a gente atrela muito a educação, né? Então, isso é uma construção de cultura, de sociedade. Então, a gente precisa ir para as escolas também falar sobre isso, né? Sim. Principalmente porque muito do preconceito começa na escola, Sem com o dúvidas. bullying. Então, a gente também precisa fazer com que as nossas crianças entendam que elas não podem desrespeitar o corpo dos outros. E também não falar sobre se a pessoa é gay ou não, enfim. Até porque a criança aprende isso em casa, né? Exato, Sim. exato. Tem aquele comercial que é mais voltado pro racismo, mas que eu acho que é bem interessante, que vale para essas discussões, que é várias crianças, que eles entrevistaram várias crianças, e daí no roteiro eles pedem, você tem que virar e falar que ela é... Enfim, falar um termo racista pra ela. E a criança fala, cara, não vou fazer isso, sabe? Porque a criança não tem isso, né? Se a criança reproduz é porque ela tá vendo alguém fazer. Sim, ela tá vendo o pai dela fazer, a avó, o tio, a tia. Então, também tem esse lugar, mas da educação desde pequeno. Mas pra você hoje, pra quem já não está mais na escola, qual seria o lugar onde essa pessoa precisa ocupar e falar, cara, é aqui que eu vou aprender? Eu acho que primeiro tá aberto, porque esse aprendizado pode vir de todos os lugares. Então, eu acho que essa abertura, saber ouvir. As pessoas hoje estão muito preocupadas em falar, em mostrar o que elas têm para dizer, mas elas não sabem ouvir. Também dar a voz a essas pessoas, porque às vezes você escuta alguma coisa, então você, tipo, passar essa, né, por exemplo, às vezes... No teatro eu enxergo muito isso, que a pessoa às vezes conhece alguém que tem uma história que precisa ser levada a público. Se você tem essa força, essa potência, aproveita a força que você tem para levar a história de outras pessoas adiante também. Então eu acho que isso pode ser um movimento muito interessante. E entender isso, assim, que as pessoas entendam que cada indivíduo é e absorver tudo que você aprende e levar para você, assim, entender como na sua vida isso pode fazer a diferença. E não achar também que você tem esse papel de causar mudanças ou de opinar na vida do outro. É porque muita gente também, né, principalmente sobre a pressão estética, acaba se submetendo a muita coisa, principalmente cirurgias, que às vezes a pessoa não precisa daquilo. Enfim, e aí ela se submete a um procedimento na urgência, porque na cabeça dela ela precisa estar num corpo diferente, estar num corpo padrão, né? E aí morre ou fica doente pro resto da vida. Tem esse lugar também de fazer com que as pessoas entendam que elas não precisam, não existe uma... Né, não deveria existir, né? Sim, eu mesma já fiz, eu fiz plástica, né? Eu fiz abdominoplastia e mastoplastia quando eu passei por um processo de emagrecimento, né? Que é a redução de mama e a plástica de abdômen. E assim, eu digo assim, que eu aprendi na hora certa que eu consegui enxergar isso. Porque se eu tivesse no movimento que eu tava naquela época, não me arrependo de ter feito, mas eu podia ter entrado num lugar muito perigoso, de continuar fazendo cirurgias até chegar no corpo que as pessoas achassem adequado. Porque pra mim ficou ótimo, para as outras pessoas, ainda tem uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, e você entra num processo que é muito perigoso. E o que eu mais escuto é, assim, recomendação médica de fazer cirurgia bariátrica. Meu Deus. E isso constante. E existem muitas pessoas que têm recomendações médicas, é uma solução que funciona, mas você apresentar isso como a única solução possível para uma pessoa, sem conhecer de verdade o histórico dela e como ela lidaria com isso, é perigosíssimo, né? Eu já tive muitas recaídas por achar que essa era a única solução possível para mim, assim, de pensar, tipo, tá, então tudo que eu tô fazendo é em vão, tipo... E também muitas coisas que eu esperava, tipo, as pessoas falavam, quando você emagrecer, você faz isso, quando você emagrecer... Então eu percebi que se eu ficasse esperando ou ouvindo essas pessoas, talvez eu não fizesse várias coisas nunca, né? Sim. Dança mesmo, eu dançava quando eu era pequena, voltei a dançar agora com o teatro musical. Acontece muito das pessoas falarem, você vai conseguir fazer isso quando você emagrecer. E eu ficava tipo... E eu ficava nesse lugar de tipo... Tá, se eu não emagrecer, não vou poder dançar nunca, não? Então, tipo... É saber falar também, não. Esse não é o valor. Sim, tipo assim, querida, menos. Assim, bote no teu lugar. Gabi, que maravilhoso que é te escutar. Sério. Sim. A gente ficaria aqui, ó. Ora, Faria uma série. Mas infelizmente a gente não consegue. Mas quem tá aí em casa consegue. Fala pra gente, onde que eles conseguem, tipo, conseguir saber mais sobre o seu trabalho, sobre seu discurso, né? Tipo, da questão da diversidade. Bom, no meu perfil pessoal é @gm_coutinho
E lá na bio tem todas as marcas, todas as pessoas, todas as coisas com o que eu trabalho. Então lá tem todos os meus depoimentos de body positive, várias colunas que eu escrevo, vários assuntos relacionados, minha trajetória na arte como artista também. E o No Teatro é @noteatro_Curitiba, onde você pode acessar toda a programação cultural que está acontecendo, também colunas que trazem essas temáticas. Então é isso, eu espero vocês lá para me acompanhando, me seguindo e também no teatro, nesse cenário, fazendo essa movimentação acontecer. Porque eu tô aqui como uma voz disso tudo, mas ela depende de todos nós, inclusive de você que está aí assistindo. Ai, Perfeita! Muito obrigado, Gabi, mais uma vez. Foi uma honra pra Obrigada gente a vocês. receber. Nós mais uma vez. E vocês, até o próximo Arte Cultura aqui na TV Uninter. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e também de nos acompanhar nas redes sociais para não perder nenhum programa da TV. É isso aí. A gente se vê na próxima quinta. Tchau! Tchau! Tchau!